Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Jesus Mais. Nós que estamos juntos aqui nessa caminhada para conhecermos mais de Jesus, para termos um pouquinho mais de Jesus na nossa vida. Temos certeza que Ele pode mudar a nossa história e nos ajudar a ser pessoas melhores. Pessoal, vamos falar hoje sobre um tema bastante delicado, importante e muitas vezes negligenciado por nós, povo de Deus. Vamos falar sobre política e cristianismo, se misturam ou não, até onde, qual o papel dele na Bíblia Sagrada, da política na Bíblia Sagrada e qual a influência dela no nosso dia a dia hoje. Tenho certeza que esse vídeo vai ser edificante para você. Infelizmente, muitas vezes nós negligenciamos esse tema, mas é um tema que está presente na nossa vida e nós precisamos falar como povo de Deus e analisar o que a Bíblia fala sobre isso. Então, vem comigo, não sai correndo não, pera. Não sai não, só porque eu falei sobre o tema do vídeo, não sai não, fica aí. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e quem sabe abrir sua mente aí para você entender um pouquinho mais sobre isso e ver que nós não devemos fugir desse assunto, mas falar com sabedoria, com temor e com conhecimento, tá bom? Vamos lá? Pessoal, eu queria começar esse vídeo aqui tentando trazer à sua mente aí uma ressignificação do tema ou da palavra política. Normalmente, quando nós falamos sobre política, o que vem na tua mente aí? Quando você viu o tema aí política, o que você logo pensou? Ah, política. Política a gente pensa de quê? Infelizmente a gente pensa de roubo, desonestidade, egoísmo, não é assim? Pessoas mentirosas. Normalmente quando você lembra de política, você já pensa nesse ambiente sujo, nesse ambiente errado. É assim ou não é? Quando você pensa sobre política, o que vem na tua cabeça aí? Infelizmente nós temos essa visão que política é algo muito sujo, muito errado. Mas eu quero que você entenda algo aqui. Não existe algo que é totalmente sujo. Sempre tem algumas pessoas boas também. Sempre tem algumas pessoas boas nessa área. Em algumas áreas da vida, principalmente nessa na política. Então, eu queria começar dizendo o seguinte. Comece a desmistificando essa visão de política. Política nem sempre é somente coisas erradas, pessoas ruins, não. Tem pessoas boas que lutam também por causas sociais ali. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Tente mudar. Tente começar a olhar com os olhos positivos para esse tema também, porque é muito importante. E agora que eu trouxe um pouquinho a sua mente isso aí, tentar te ressignificar, tentar fazer com que você pense em pessoas boas e honestas, por mais que você fale, eu não vejo. Mas então começa a profetizar, a visualizar, quem sabe a gente possa mudar esse cenário que você está vendo aí, que você pensando em coisas boas não atrai coisas boas, né? Então, por mais que você diga, Wellington, eu não vejo pessoas boas na política, mas então começa a desejar pessoas boas pelo menos, tá bom? E outra coisa, você sabe o que significa política? Política, se você for pesquisar no Google aí, vai ser ação ou efeito de governar, exercer liderança. É interessante, pessoal, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, em Provérbio diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, quando eu falo sobre política, eu vejo o seguinte, eu vejo uma ação ou efeito de governar, ato de governar, de liderar pessoas, de lidar com pessoas. Então eu queria começar esse vídeo aqui dizendo sobre isso, sobre política é governar e liderar pessoas. E quando nós vamos ver na prática é isso, né? Normalmente nós elegemos presidente, governadores, prefeitos, vereadores, para quê? Para poder governar, liderar ali um grupo social, um município, um bairro, um estado, né? Uma nação. Então eu vejo que política é isso. Quero que você guarde isso no seu coração, é governar. E olha o que a Bíblia vai falar sobre governar, sobre o governo. Quero que você leia comigo aí, ó. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, ó. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha só que interessante. Pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Paulo orientando a Timóteo aqui no capítulo 2 sobre a importância de orar pela liderança, pelos reis daquela época. Hoje em dia a nossa política é um pouco diferente. Naquela época tinham reis, tinham imperadores. Hoje em dia não, hoje em dia a nomenclatura mudou, a forma de governo está um pouco mudada. Mas o princípio básico é que tem que manter, nós temos que orar pelos nossos governantes.
Aqui não fala para ele orar pelo rei bom. Aqui não fala para ele orar pelo rei ruim. Mas ele falou assim, ó, ore pelos reis e ore pelos aqueles que exercem a autoridade. Aqui não fala se aquele que exerce autoridade tem que estar exercendo autoridade justa ou boa. Mas ele fala, olha, você é para orar pelas autoridades. Então a primeira coisa que eu vejo que a Bíblia nos orienta é que nós temos que ter respeito, reconhecer as autoridades e clamar por elas, independente do feito dela. Ou seja, o que eu aprendo com isso? E eu quero que você aprenda também. Nós temos que primeiramente orar pelas nossas autoridades, clamar pelos nossos líderes. E isso envolve política. Quando ele fala assim, você tem que orar pelos reis, pelos as que têm autoridade, tá falando, orem pelos políticos. Interceda por essas pessoas. Aí você fala, mas são pessoas egoístas e erradas. Mas a Bíblia manda nós buscarmos e clamarmos por quem? Pelos perdidos, não é? Então eu quero que você entenda o seguinte, pessoal. A política, ela está presente na Bíblia Sagrada, na liderança aqui, falando sobre liderança, sobre governo, sobre reino. Só que muitas vezes nós desassociamos isso e achamos que nós não temos que nos envolver. A primeira coisa que eu vejo aqui, a Bíblia dizendo é que nós temos que nos envolver em oração. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Olha só que interessante. Ela está atrelando aqui a passividade da vida e uma vida tranquila a reis bons, a pessoas boas. E quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que, principalmente no período dos reis, quando um rei bom governava, o povo ficava feliz. Mas quando um rei ruim governava, o povo padecia. Na nossa vida hoje em dia, pessoal, mudou os tempos, como eu já falei aqui, mas permanece a mesma coisa. Quando alguém bom governa, o povo se alegra. Mas quando alguém ruim governa, alguma pessoa com más princípios, com más valores governa, nós vamos ter problemas. Então nós temos que ter atenção para esse tema. Porque é interessante, pessoal, eu queria trazer para nós aqui o seguinte. Nessa época aqui, o pessoal não tinha o poder e a autonomia de votar e decidir seus reis. A monarquia ali, o império da época, chegava, dominava e pronto. A pessoa não tinha que escolher nada. E hoje, graças à bondade de Deus e à oportunidade que nós vivemos aqui na Terra, hoje, principalmente aqui no nosso país, nós temos a oportunidade de votar, de escolher os nossos líderes, de escolher nossas autoridades. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Fazemos com pouca vontade ou queremos deixar de lado isso. Mas olha só, as pessoas de antigamente não podiam escolher e tinham que orar. Hoje nós podemos escolher, continuamos tendo que orar e muitas vezes nós não valorizamos esse poder de escolha. Nós não queremos exercer com bem feito esse voto. Então eu quero te orientar o seguinte aqui nesse vídeo. Nós estamos perto aí de um momento de eleição e eu quero que você assista esse vídeo e comece a pensar sobre em quem você vai votar. Comece a pensar e valorizar isso. Porque muitas vezes nós temos algo, pessoal, e nós não valorizamos aquilo que temos. Mas muita gente queria ter o que nós temos. E a oportunidade de votar é uma oportunidade única que nós temos de exercer o nosso direito de cidadãos. Nós temos duas cidadanias. Primeiramente, a cidadania do céu. Nós somos seres peregrinos aqui e vamos morar lá na glória. Mas nós também temos a cidadania terrena. Nós moramos aqui e temos que exercer nosso papel de cidadão, de cidadã. Então eu quero que você valorize isso. Muitas vezes, eu falo por mim, eu não valorizava o voto. Eu via as pessoas mais velhas ao meu redor negligenciando e falando, isso aí é só mais um voto. Muitas vezes nem iam. Muitas pessoas não tinham cuidado de ver em quem iria votar. E eu, infelizmente, cresci com essa visão. Mas hoje em dia, pela misericórdia do Senhor, eu tenho visto que nós temos que abrir sim a nossa visão para isso. Nós temos que conversar sim sobre isso. Nós temos que ver quem está subindo no poder. Porque se subir uma pessoa no poder que tem princípios errôneos, que tem má conduta, que vai querer somente ter atitudes erradas, nós iremos padecer. Então guarde isso aí no seu coração. É preciso você valorizar o voto, orar pelos seus governantes e entender que isso é importante para nós, porque política envolve a gente dia após dia. Para terminar esse vídeo, eu queria te dizer o seguinte. Talvez você fale, mas isso aí não chega em mim, isso aí é só com pessoas lá de cima, só com poder e tal. Mas entenda, e vou trazer alguns exemplos aqui na prática. Você aí, você estudou em escola pública? Eu falo porque eu estudei em escola pública. Você aí já utilizou hospital público? Eu já utilizei hospital público, já precisei de um hospital público. E quem é que governa, que gerencia isso aí? São os políticos,
são os governadores, são as pessoas responsáveis por isso. E quem é que tem a oportunidade de eleger essas pessoas? Somos nós. Então, eu quero que você entenda que por mais que você queira desassociar política de cristianismo, não tem como. Elas estão ligadas. E respondendo à pergunta aqui, se política e cristianismo se misturam, elas não se misturam. Guarde isso aí no seu coração. Política e cristianismo não se misturam, elas estão já homogêneas, não tem como separá-las. Porque se mistura coisas que são distintas. Mas política e cristianismo, elas andam juntas, já estão misturadas. Sabe por quê? Porque a nossa igreja, você adora a Deus aí, numa comunidade, numa igreja local aí, com certeza tem que usar uma energia. E energia pública, os postes da rua que você anda, iluminando a sua rua aí para você ir para a igreja, isso aí tem a ver com política. O asfalto que você pisa para poder ir aí, a rua que você anda, possivelmente foi preparado por máquinas do governo, ou seja, política. Eu quero que você entenda que a política está mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. E eu quero que você entenda que isso é importante para nós. Então, valorize isso, tá bom? Saiba que muitas coisas que você tem aí no seu dia a dia foi os políticos que te ajudaram. Por mais que você fale, mas não tem nada a ver isso. Tem sim, porque foi eles que abriram talvez ruas na sua cidade, esgoto, tá bom? Escolas, hospitais. Então é importante nós valorizarmos isso, valorizarmos o voto. E se talvez você tenha essa ação de governar e de liderar, entre na política. Se você for um homem de Deus ou mulher de Deus, aí você fala, não, eu não tenho que estar nesse ambiente sujo. Não, você tem que estar sim, cara. É para isso que você tem que estar nesse ambiente sujo, para você limpar. Entendeu? Você tem que estar firme lá e limpar esse ambiente sujo. Nós temos que nos levantar como pessoas honestas, sinceras e justas para poder governar. E quando nós governarmos, ajudar pessoas. Finaliza esse vídeo aqui dizendo o seguinte: a Bíblia manda a gente ajudar as pessoas. E o governo, muitas vezes, ajuda muitas pessoas, pode ajudar muitas pessoas. E talvez temos pessoas cristãs, honestas, verdadeiras lá dentro, elas vão ajudar ainda mais o social. Então nós não podemos baixar nossa guarda, não podemos baixar nossa cabeça e deixar que os maus governem sobre nós. Se você tem um chamado de liderança, se levante. Não fique com medo, não, mas vá. Eu cresci numa época que a gente falava que religião e política não se misturava, pastores não poderiam entrar na política, líderes espirituais não poderiam entrar na política. E quando a gente vai ver na história, a gente vai ver que isso não é verdade. Muito pelo contrário, pessoas que lutaram por causas que também envolviam políticas, pregaram a palavra também. Posso citar vários teólogos aqui, Bonhoeffer, tem também Martin Luther King, temos também um grande nome na África lá que lutou bastante também contra a segregação racial, contra a perseguição lá que estava tendo na África. Então eu quero que você entenda isso, pessoal. Isso é importante, nos levantarmos como homens e mulheres de Deus para lutarmos contra a corrupção e exercermos um governo de honestidade. Então guarde isso aí. Política e cristianismo estão juntos sim. E nós, como cristãos, nós temos que exercer nosso papel com amor, com cuidado e com dedicação. Pense bem em quem você vai votar, pense bem nas próximas eleições, nos próximos anos aí, e comece a olhar com um olhar diferente para a política, sabe? E veja que ela está presente no seu dia a dia. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Para terminar aqui, pessoal, rapidamente, só ler mais um versículo aqui, ó. Tito 3, 1 e 2 diz assim, ó. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Guarde essa palavra no seu coração, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Nós teremos aqui no nosso canal um podcast com um pastor que fez parte da política, sentou como vereador, vai bater um papo com a gente aqui também, talvez já saiu aí, então vai lá e assiste para te ajudar a abrir um pouquinho mais essa visão, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Comente aqui o que você achou, como é que tá aí, se você já tem valorizado isso ou não. Curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas e nos ajude, pessoal. Seja um cooperador desse ministério aqui de Jesus Mais, a levar a palavra para mais pessoas. Você pode ser um cooperador, sabia? Nos ajudando a compartilhar. Nós estamos aqui produzindo conteúdo para que vidas sejam abençoadas e você aí do outro lado pode ser um ajudador, compartilhando com mais e mais pessoas, tá bom? Nós contamos também com a sua ajuda. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.